Boa noite, pessoal. Bem-vindo a todos. Hoje a gente vai contar com uma apresentação do Ilan, que é psicólogo. Depois ele vai fazer a apresentação completa dele também. Vamos falar um pouquinho sobre psilocibina, microdosagem. Estamos falando sempre de cogumelo seco aqui. E a intenção não é apresentar um esquema de dosagem ou de dias que você toma ou não toma. É fazer uma discussão um pouco mais ampla, né? Sobre aquilo que a gente acha, que os pacientes acham importante. Então, o que eles estão buscando de tratamento, por que os motivos, a gente entender, né, mostrar o que para a gente é relevante do ponto de vista de segurança, do que pode acontecer de interação, entender aquilo que tem um pouco mais de evidência de melhora, então, saber aquilo também que para o que não tem benefício, e entender o que a gente pode, o que a gente deve orientar e aquilo que a gente não pode fazer também. Então, é uma discussão aberta, né? A gente vai fazer uma apresentação. Vamos começar, né? Mais um evento pelo Instituto Alma Viva, que faz parte do processo de formação das pessoas, dos psicólogos e psiquiatras que vão ou estão atendendo na clínica. E espero que todo mundo aproveite e possa colaborar também. Ilan? Valeu, César. Obrigado. Boa noite, boa tarde, boa noite a todos. Então, deixa eu ver se eu consigo já começar apresentando para vocês e a gente já trabalha em cima da apresentação. Estão vendo aí? Sim, apareceu. Ótimo. Então, a gente vai falar um pouco, né, da ideias e o que está acontecendo sobre a microdosagem. Acho que, como o César colocou, e acho que para abrir isso, sim, apenas alguns dados para vocês, né, a gente andou pesquisando em muitos sites. Hoje, para vocês terem ideia, existe uma comunidade no Reddit, né, que tem mais de 254 mil pessoas falando sobre microdosagem. Então, assim, apesar de terem várias questões, a gente vai poder discutir sobre isso, né, de legislação e tudo mais, hoje isso é uma realidade, então não é se a gente vai ser perguntado sobre isso, nós psicólogos, nós médicos, né, mas é quando, né, e o que a gente deve falar para os pacientes. Então, hoje os pacientes também dados de pesquisa, o que a gente sabe que mesmo, por exemplo, para falar mais especificamente com depressão, a gente tem uma baixa taxa de adesão ou melhora, né, dos pacientes a longo prazo, né? Então, os pacientes estão tomando medicação por muito tempo, muitas vezes sem ter uma melhora significativa, né? E isso, nesses fóruns de discussão, então, as pessoas começaram a buscar já outras alternativas. Então, é dentro desse meio, desse caldeirão, né, desse momento que a gente está enfrentando atualmente, acho que na psiquiatria e na clínica, que é a minha especialidade, que a gente vai poder, então, pensar sobre e como orientar e como pensar junto com os pacientes sobre isso, né? Exatamente porque eles nos procuram já, ou solicitando, ou até já fazendo uso, né? Só para falar um pouco para vocês quem eu sou, né? Então, Coloque os slides no modo apresentação. Ele não está. Tá bom. Boa, obrigado. Para falar, então, quem eu sou, eu fiz uma formação tradicional, me formei na USP já há bastante tempo, há mais de 25 anos, comecei uma carreira no mundo corporativo e depois migrei para a clínica. Fiz pós-graduações fora e aqui no Brasil, uma delas fora rendeu um livro, né, que é o Terapia Integrativa, que fala um pouco dessa ideia de incluir, né, estilos de vida para a gente tentar tratar estados ansiosos e ou depressivos, né, então que inclui alimentação, estilo de vida, né, exercício e tudo mais, que hoje está sendo muito falado, mas esse livro foi lançado já em 2012. Depois fiz uma formação também aqui no Brasil em fitoterapia para entender o papel que hoje, né, muitos pacientes também trazem, né, usando suplementação, usando plantas, né, em conjunto com outros tratamentos. Fiz especialização no SEDES, né, tradicional, e em 2015 a gente fundou o Núcleo de Medicina Integrativa do Emílio Ribas. Então, lá a ideia era tratar pacientes HIV positivos
usando técnicas, né, aplicadas de yoga. Eles tinham também um departamento de crânio sacral, né, a parte de reiki também, e algumas outras terapias possíveis, né. Trabalhei em conjunto com alguns médicos também na parte de oncologia, né, onde a acupuntura também foi muito utilizada, e hoje acho que vocês sabem que é uma realidade também meditação, né, e tudo mais para pacientes oncológicos, pacientes com dor crônica e tal. Então, é desse meio, né, que eu venho, e daí o interesse também em pensar os psicodélicos como alternativa, né. Estou desde o começo aqui do ano, né, trabalhando no Instituto Alma Viva, também coordenando o pessoal que recebe os pacientes, né, que faz a parte clínica diretamente, que, como eu falei para vocês, é minha especialidade hoje. Atualmente eu não estou mais ligado a hospitais, mas estou trabalhando diretamente no consultório. Então, para a gente começar a apresentação de hoje, eu dei um pouco do cenário, né, um cenário onde as pessoas têm enfrentado desafios muito grandes também. Se a gente pegar uma outra condição clínica que aparece muito, né, frequentemente, para quem está na clínica, é déficit de atenção, né, nos adultos, e TDAH em crianças, né, com a hiperatividade. Então, esse é um outro dos exemplos em que a medicina oferece alternativas, mas muitas vezes, né, com algumas contraindicações ou com alguns efeitos colaterais que acabam sendo difíceis para os pacientes administrarem, né, a médio e longo prazo. E essa que é a questão, né. A gente tem recebido pacientes que se queixam de ou efeitos colaterais ou uma falta de um resultado muito qualitativo e observável, mesmo com medicação. Então, falando um pouco do que é a psilocibina e os cogumelos, né? Então, nos últimos anos, e aí acho que isso vem desde os anos 60, se a gente for falar mais ou menos, o interesse em psilocibina, né, e nos cogumelos cresceu muito, né? Então, existem mais de 200 tipos, né, de fungos do gênero Psilocybe, e a psilocibina é um alcaloide, né, o principal ingrediente que dá esse caráter psicodélico nos cogumelos. Tá aí, vocês veem na tela um pouco da estrutura, né, os principais componentes no cogumelo é a psilocibina e a psilocina, que vão dar esse caráter mais psicodélico, né. O que é um alcaloide? Né? Um composto químico orgânico que possui uma estrutura de base chamada indol, né? São substâncias naturais, são encontradas em plantas e organismos, mas que possuem efeitos farmacológicos, né? Então, a gente vai ter diretamente a serotonina, né, afetando aí o sistema, né, serotoninérgico, então provocando essa melhora no bem-estar, melhora no sono, estados também de relaxamento maior. A psilocibina, que possui um efeito mais psicodélico em si, né, que a gente chama como se fosse um caráter mais, né, de sonho, de imagético, né? E a ergotamina, que também é usada nas enxaquecas, né? Então, elas possuem aplicações tanto médicas e científicas, além dos efeitos psicoativos que a gente também pode observar. Um pouco da história, para quem não conhece, né? Então, essas espécies de fungos, psilocybe, elas habitam regiões tropicais, mas elas crescem no mundo inteiro, né? Elas ficaram mais conhecidas, aqui tem Estados Unidos, América Central, Ásia, né, e partes da África. Parece que o uso começou na região da Mesoamérica, né, com os povos como astecas, maias, né, aztecas. E, claramente, como é a medicina indígena em geral, né, a gente vai ver outros exemplos, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, a ayahuasca, ela sempre foi usada e muito utilizada em rituais, né, buscando uma alteração de consciência. Então, se a gente pegar a origem, né, da utilização, era uma origem de cura, mas era uma origem xamânica também, né, onde havia a ideia de alguém que tinha, né, um saber maior, era reconhecido pela comunidade e buscava, então, acessar, né, alguma verdade, acessar algo que não estava ali no falado, no consciente, para ajudar pessoas, né, nos seus processos de cura, em cerimônias religiosas também, sempre ritualísticas, né. Aqui a gente tem uma imagem da Maria Sabina, depois a gente vai falar um pouco mais dela, essa última, vocês veem lá na casinha dela, ela foi um personagem importante aí nessa disseminação, né, da história do cogumelo pelo mundo, né. Então, os primeiros registros que a gente vê, né, foram registrados pelo frei franciscano, né, Bernardino Sahagún, em 1529. Ele passou muito tempo em contato com as astecas, né, mais de 50 anos imerso, né, na cultura deles, e ele lá escreveu um grande tratado, né, que é essa História General de las Cosas de la Nueva España, em que ele conta, né, e há a citação
da Tehuanacatí, né, a carne dos deuses, né, na língua asteca. Então, a gente estava falando já, ele estava citando e registrando o uso de cogumelos. A Maria Sabina, de quem eu falei para vocês há um tempo atrás, muito interessante, se vocês puderem, tem a referência aqui do documentário dela. Ela foi uma curandeira, uma xamã, né, pertencente aos povos indígenas mazatecas, no México. E ela ficou famosa porque ela começou, desde criança, assim, ela acabou comendo os cogumelos e se conectando com algo diferente. Ela começou a ter as sensações, né, que os cogumelos proporcionavam, começou a sentir coisas diferentes, começou a desenvolver, né, uma parte espiritual mais importante, e daí ela começou a ser reconhecida, né, pelo próprio povo para tratar as pessoas e fazia cerimônias que ela chamava de veladas. Depois eu vou mostrar para vocês um pouco o que eram as veladas, e no documentário vocês também vão ter acesso, em que então as pessoas buscavam, né, iam até a Maria Sabina em busca de cura, às vezes com uma coisa física, né, tinham batido a perna, ou queimado a perna, ou se machucado de alguma forma, ou às vezes em busca de uma cura espiritual. Então, sempre que eu quero marcar para vocês, né, então é interessante a gente pensar que o que a gente está fazendo hoje não é novo, relativamente, né? Se a gente pensar que ela está fazendo isso já desde meados de 1900, aí, 40, 50, 60, né? Tem mais aí quase 90 anos, 100 anos de tradição, de utilização, né, dos cogumelos como uma forma de tratamento e propósitos de cura. Então, aí está o endereço do documentário dela, Maria Sabina, Mulher Espírito. Então, o que eram as veladas, né? A Maria Sabina era uma mulher muito pobre, morava numa casa muito simples, né, chão de barro e tudo mais. E o que ela fazia era, as pessoas iam para lá, e então ela fazia uma cerimônia, ela colhia esses cogumelos no quintal, ali na região, né, ao redor da casa, e aí ela fazia toda uma preparação desses cogumelos, né, ela tratava esses cogumelos com muita reverência, tanto que ela chamava eles, é muito bonito, né, o documentário, porque ela chama os cogumelos de ninhos santos, né. Então ela fazia essas veladas, ela dava os cogumelos para as pessoas que estavam nas veladas, e ela também comia alguns cogumelos, né? Então ela falava que, aqui eu coloquei em espanhol, né, exatamente como estava no documentário, mas era uma forma dela se conectar com o doente, né? Uma forma bastante xamânica, né? A gente vê isso também, como eu comentei, mais próximo aqui da gente, da Amazônia e tal. Os rituais de ayahuasca também, em geral há, né, um mestre, e esse mestre também toma um pouco da ayahuasca para essa conexão com as pessoas que estão buscando esse contato, essa cura. Então, ela fala que uma velada se faz com o único propósito de curar as doenças de que padecem o nosso povo, né? E existem alguns doentes que precisam de mais de uma velada para se curar, ou seja, traduzindo, né, para a linguagem atual, mais de uma sessão, né, para se curar. E há diferentes classes de ninhos santos, né, de cogumelos, os que brotam no bagaço da cana, os que brotam nas árvores apodrecidas, né, e os que nascem na terra úmida. Então, ela sabia identificar e diferenciar esses tipos e classes de cogumelo que ela iria utilizar. Então, os ninhos, né, os cogumelos trabalham dentro de meu corpo, trabalham no meu corpo, e os santos guiam as minhas mãos para dar massagem ou curar as pessoas que me procuram, né. Eu falo aquilo que os ninhos me obrigam a dizer, ou seja, é uma relação mais do que, né, química, como a gente estava abrindo a nossa apresentação aqui, uma relação quase que de devoção, né, com os cogumelos. Bom, como é que os cogumelos ficaram tão conhecidos, né, os ninhos santos? Então, nos anos 60, a Valentina e o Gordon Wasson, né, que também era banqueiro em Nova York, eles vão lá conhecer a Maria Sabina e vão com um jornalista, né? E lá eles fazem, né, sessões, conhecem a Maria Sabina, participam dos rituais, e ela dá para eles amostras, né, dos cogumelos. Então, o Watson volta, né, e entrega esses cogumelos para o Albert Hoffman, que consegue, finalmente, aí, 57, 58, sintetizar a psilocibina, que é, de fato, o químico que vai dar esse caráter, né, mais alucinógeno para o cogumelo. Então, aí está a capa, né, da época da Life, de 57, e aqui a sessão, vocês veem ali a Maria Sabina, né, também conduzindo a sessão.
Então, como eu estava falando para vocês, isso gerou, na época, né, o que aconteceu foi que isso gerou um boom no mundo inteiro, então pessoas do mundo inteiro começaram a viajar para esse povoado, né, procurando a Maria Sabina, e isso gerou um trânsito intenso de forasteiros, de estrangeiros, de jornalistas e tal, de pessoas que queriam buscar processos de cura, e pessoas que queriam fazer um uso recreativo, né, então isso causou alguns desentendimentos no povoado também, causou alguns problemas, chegaram a queimar a casa dela e tal, mas aí são detalhes da história, coisas que ela sofreu no final por ter acabado divulgando essa coisa que era algo muito restrito, né, muito deles e do povoado. E aí o resto é história, vocês já sabem, né, então, hoje em dia, o que acontece, né, o que os pacientes buscam, como eu falei, seja nesses fóruns de discussão, seja pesquisando na internet, né, hoje é muito comum, né, que as pessoas busquem alternativas para diversos tipos de questões, né, de adoecimentos. Então, em especial, acho que os primeiros são para ansiedade e depressão, né, e para esses casos, isso é relatado, se vocês entrarem também, tem um site, depois eu posso mandar para quem tiver interesse, que é o Microdosing Institute da Holanda, e lá eles relatam, né, assim, tem casos de pesquisa já publicadas, algumas, né, tem poucas pesquisas com microdosagem, mas de melhora, em especial, em estados ansiosos e depressões. E aumento da capacidade criativa, aumento da capacidade de trabalho, uma abertura maior, esse tipo de coisa, né? Assim como a ayahuasca, também há indicações ou há indícios de que ajuda em caso de alcoolismo, tabagismo, e que tem a ver com o controle da impulsividade, né, também. Então, como eu falei para vocês, há poucas pesquisas específicas, né, tem mais pesquisas com macro dosagens, são dosagens de dissolução mesmo, que a gente chama, mas isso tem começado a aparecer. E parece que tudo indica que há uma preservação neurológica, né, uma melhora da cognição, como eu falei para vocês, isso relatado a partir de testes, né, não foi só que eles perguntaram para as pessoas e foi uma resposta subjetiva, né, eles mediram isso a partir de testes, né, de práticas, e de fato perceberam que havia como se fosse uma capacidade maior, né, uma acordada, assim, nessa parte da neuroplasticidade, né, da cognição neuronal e tudo mais, né. E também conexão social. O que a gente observa, além dessas pesquisas, né, acompanhando um pouco, tem a ver com o que eu falei no começo para vocês, que resultados mais significativos acontecem em depressões, né, então, sejam leves ou não, ou refratárias, né, muita gente que já está em processos longos de tratamento de depressão, tratou com os inibidores de recaptação de serotonina, tratou até com terapias eletroconvulsivas, ou ketamina, ou está a longo prazo tomando medicações, ou fazendo longas análises também, né, análise de 15 anos, de 18 anos, terapias longas, e nas quais as pessoas não observam, né, não conseguem, de fato, notar uma melhora significativa. Aí eu falo de melhora significativa, como é que a gente observa isso na clínica, né? Acho que com 2 pontos, em especial, uma capacidade de gostar do dia a dia, né, de acordar mais feliz, né, e não se arrastando, né, como as pessoas costumam dizer. E um outro ponto é a incapacidade de fazer planos, né, não tenho plano nenhum, não tenho grandes coisas que eu queira fazer e tal. Isso denota, né, o que a gente chama tecnicamente de anedonia, né, incapacidade de sentir prazer nas coisas, né, que eu sentia. Mas isso se apresenta dessa forma, né, não precisa ser uma tristeza exatamente. Aliás, nos homens é muito comum aparecer como irritação, na verdade, né. E a gente vai ver que, especialmente nos homens, também está associado a um consumo maior de álcool, né? Então, quando vocês tiverem esses elementos aparecendo, é um sinal amarelo para desconfiar que existe uma depressão de fundo aí pautando. Então, nessas questões da depressão, a gente tem observado um resultado interessante, né? Aqui eu trouxe para vocês alguns dados de macrodoses, né? Então, tem bastante pesquisa mais com macrodoses, mostrando isso que a gente estava conversando agora, né? Então, increased global integration, né? Quer dizer, tem uma integração maior global no cérebro, né? Depois de uma sessão de psilocibina para a depressão, interessante, né? A psilocibina, tratamento para depressão maior, é efetivo até a 1 ano após, para a maioria dos pacientes, né? Então, eles testaram aí com escalas, né, de depressão,
e descobriram que 3, 6 meses, até 1 ano, existiu uma melhora, isso com doses de dissolução, né? Então, você vê que são universidades e jornais muito importantes, né? A Johns Hopkins, nesse caso, né? A Nature Medicine e o The New England Journal of Medicine também falando de uma única dose de psilocibina para tratamento de depressão resistente, né? Depressão reativa que não melhora com medicação e com outros tratamentos, né? Combinados. Então, a gente tem, nos últimos anos, aí, alguns estudos clínicos revelando bastante potencial nessa área. Lembrando para vocês que são, nesse caso, macrodoses, né? A gente não está falando de microdoses. Tudo isso tem em público, depois vocês conseguem achar nos sites também, aí vem detalhes, a pesquisa, o desenho, né, do processo, como é que foi feito e tudo mais. Bom, quais são os efeitos desejados, né, que se busca e que as pessoas têm procurado? Primeiro é esse que eu falei para vocês, uma melhora do humor e do ânimo, né? Então, quando alguém vem e não tem ânimo, não tem energia, né, que a gente traduz, né, comumente, a pessoa está sem energia, a pessoa está para baixo e tal, o que a gente espera é que isso melhore, né? Uma diminuição da angústia e de ansiedade. Em geral, as depressões, elas também vêm acompanhadas, né, de ansiedade, estados ansiosos, né, depressões ansiosas também. Dei um exemplo também, especialmente nos homens, não exclusivamente, mas há estados de raiva e frustração. Eu lembro de pacientes, mesmo há bastante tempo, quando vieram no começo da clínica e vinham, não, faço, tá tudo bem e tal, estou funcional, trabalho, faço tudo, mas eu estou extremamente irritado, né? A gente tende a achar que de onde vem essa irritação, né? Em geral, ela pode ser como uma apresentação para um pano de fundo mais depressivo. Melhora a tolerância à dor, estados de humor mais tranquilos e balanceados. Também tem algum microfone aberto, se vocês puderem fechar, eu agradeço. E maior sensação de energia e bem-estar, isso que eu estava falando no começo, então a gente espera como um resultado, né, da utilização. Quais são os efeitos adversos, né, que podem ser observados? E aí a gente dividiu no Instituto em mais frequentes e menos frequentes, né? Isso acontece também com outras substâncias, né? Uma náusea leve, então isso pode aparecer. Uma taquicardia, que pode ser resultado também leve do próprio processo, né? O que é isso? Qual é o efeito que isso vai ter, né? Quando eu estou tomando, os pacientes relatam isso. Eventualmente, dores de cabeça, uma cefaleia leve, algum mal-estar relativo a isso, né? Menos frequentes, a gente tem uma dificuldade de concentração, por quê? Porque, pelo efeito, e aí isso varia muito, né, também a gente vê isso em artigos publicados, é muito variável, dependendo de onde foi cultivado o cogumelo, o efeito que vai ter em cada pessoa, né, a espécie do cogumelo que é. Então, dependendo da quantidade, você pode ter uma certa atenção mais difusa, então eu tenho dificuldades de me concentrar num assunto específico, né, isso pode durar algum tempo. Algumas pessoas relatam mal-estar físico, de fato, né, passam mal, tem algum enjoo, né, chegam a vomitar. Pode dar paranoia, né, isso também acontece com outras substâncias psicodélicas, né, por exemplo, THC, que se conhece mais os efeitos, né, de paranoia, e, eventualmente, uma piora nos estados depressivos e ansiosos. Então, é uma panaceia para tudo? Não, não é, né, ela tem efeitos adversos e pode ter algum tipo de resultado que não seja o melhor esperado, mas esses são bem menos frequentes, né? É raro de observar. O que se faz, né? Quais são as contraindicações? Isso é importante, né, de saber. Se o paciente procura, né, e você não sabe, não conhece esse paciente, então é importante saber o histórico, né, desse paciente. Se tem uma história de psicose ou psicoses, né, casos de esquizofrenia, transtorno de personalidade borderline, transtorno bipolar, especialmente sem mania, né? Por quê? Porque você vai estar, de fato, se a pessoa estiver ingerindo cogumelo, ela está turbinando um sistema serotoninérgico aí que pode dar um excesso, e você entrar eventualmente em mania, né? E para crianças também não é indicado. Além disso, assim, por isso que é importante, no Instituto a gente tem uma equipe multidisciplinar, com médicos, né, e é sempre o médico que faz esse acompanhamento também, né, é saber que tipos de interações que podem ter, né. Então, sabe-se que o psilocib, ele interage com várias medicações, né? Então, a gente precisa questionar os pacientes, perguntar que tipo de medicação que ele está tomando e conhecer, né, para saber que tipos de coisas que esse paciente pode enfrentar se ele resolver
fazer uso de cogumelos, né? Estou com exemplos aqui de diclofenaco, né, anti-inflamatório, probenecid, que podem inibir os efeitos, né? Então, substâncias que inibem ou estimulam as enzimas o GT1A10 e o GT1A9, né? Então, podem modificar os efeitos da psilocibina. Também, pacientes que estão tomando antidepressivos diversos, a gente vai ver no próximo slide quais são os efeitos que tem. E aí depende da classe de antidepressivos que ele estiver tomando, né? Eu falei para vocês que ela interage muito, né, a psilocibina e psilocina com o sistema serotoninérgico. Então, a gente vai ter potencialização ou inibição dos efeitos, né, dependendo de quais medicações a pessoa está tomando, né. Antidepressivos tricíclicos, né, tem alguns exemplos aqui, imipramina, amitriptilina, que é bastante utilizada, né, podem aumentar os efeitos psicodélicos, né, às vezes você acha que está dando uma dose, né, a pessoa está tomando uma dose pequena, e isso aumenta, na verdade, os efeitos psicodélicos mesmo de pouca quantidade, né. Inibidores da MAO, né, inibidores de recaptação de serotonina podem, ao contrário, modificar, né, os efeitos e reduzir. Então, deixa eu voltar aqui, isso, não, eu ocultei para vocês, não? Deixa eu voltar aqui, não, tá ótimo. Podem reduzir os efeitos da psilocibina, né. Então, por isso que é importante, acho que primeiro, estar com acompanhamento médico, né, foi até uma das questões que surgiram, e a gente saber, conhecer exatamente, né, o paciente, em primeiro lugar, saber das expectativas, né, por que ele está procurando isso, e saber das possíveis interações para evitar qualquer tipo de desconforto aí, né, para ele. Falando agora especificamente sobre microdosagem, né, hoje existem poucas pesquisas que foram publicadas, né, até onde a gente acompanhou, sobre microdosagem. De fato, a maior quantidade de pesquisas foi sobre macrodoses, né, essas doses únicas. Então, de novo, é importante, né, se o paciente estiver fazendo ou quiser fazer, a gente conhecer, saber a história clínica dele, saber se teve qualquer tipo de incorrência aí ao longo da vida, surtos, esse tipo de coisa, qual é o tipo de diagnóstico que ele veio, como ele veio encaminhado, né, e o protocolo que é internacionalmente, digamos, aceito, é um uso individual, basicamente, de 200 miligramas para 70 quilos. Né? Sempre, como eu falei para vocês, isso é muito variável de pessoa para pessoa. Quem faz a compra do produto, a pesagem desse produto, o fracionamento, é o próprio paciente, e aí tem um exemplo para vocês de uma balança de precisão, enfim, né? Hoje a venda de cogumelos, ela é permitida, o que não é permitido é a psilocibina, né, ser sintetizada. Então, hoje os pacientes acham isso com facilidade, né? Como é que a gente pensa em termos de ciclo de microdosagem? Mesmo sendo um fungo, né, teoricamente natural, então não tem maiores problemas, mas ele pode dar sim intolerância, né? Se vocês forem acompanhar as pesquisas, o que a gente vê é que é recomendado, né, quando eles fazem esses estudos internacionais, um tempo de descanso, né? Então, mesmo que a pessoa, isso vale tanto para quando a pessoa vai tomar, né, o cogumelo num dia e depois fazer um descanso, quanto para períodos. Então, a pessoa tomou cogumelo durante 6 anos. Não, eu estou tomando a vida toda, faz 2 anos. Então, não é o que se recomenda internacionalmente, né? Se vocês olharem as pesquisas, se recomenda um tempo de o que seria um detox, né, para o corpo, para tirar, né, essa substância do organismo e ele se reajustar, né? Aqui o que a gente pode ver é um primeiro dia, se o paciente estiver tomando, sim, fazer o uso, né, do cogumelo. O segundo dia, um dia pós-glow, onde há ainda algum efeito residual. Um terceiro dia normal. E no quarto dia, sim, você pode fazer uma nova tomada com um ajuste, né, para mais ou para menos, dependendo aí de quais foram os efeitos observados. Daí é importante, muito importante o contato com o paciente e que ele, né, diga exatamente o que ele sentiu, como ele está se sentindo, quais foram os efeitos. A ideia da microdosagem é você não ter nenhum tipo de alteração, de distorção, né? Então, a ideia não é ele vê imagens, me senti relaxado demais, não consegui trabalhar, não consegui fazer, não é nada disso, né? Então, é só esse ajuste para que ele tenha o melhor resultado e não tenha os efeitos psicodélicos, né? Na verdade, essa é a ideia da microdosagem. Então, obviamente, em caso de alucinações ou mudança na percepção, né, de tempo, espaço, me sentir mais desorientado, isso precisa ser
ajustado. Aqui o que eu falei das pausas para vocês, né? Então, o ciclo pode ser repetido de 4 a 8 semanas, então em torno de 2 meses, e recomenda-se uma pausa, né? Um período aí de reset do organismo, né? De zerar, de 2 a 4 semanas, que seria de 2 a 15 dias a 1 mês, mais ou menos, né? Agora, claro, casos de pessoas que, não, olha, eu estou tomando, não estou sentindo nada e tal, isso pode ser reavaliado, né, e orientado de forma distinta, sem esses intervalos, que na verdade seria 1 dia sim e 2 não. Então, eventualmente, eles podem receber uma orientação para 1 dia sim, 1 dia não, e modificar essa ideia do ciclo da microdosagem. Qual que é a relação? Isso aqui é muito importante. Quando vocês forem procurar estudos, né, e ler sobre as pesquisas, o que a gente vai ver é que muitas vezes eles falam na psilocibina, né? Em caráter de pesquisa, o que se trabalha é a psilocibina isolada, né? Com autorização, obviamente, tudo certinho. Então, a gente precisa entender um pouco a relação da psilocibina com o peso seco do cogumelo, né? Para entender do que a gente está falando. Em geral, o conteúdo de psilocibina é mais ou menos 1% do peso do cogumelo seco. Então, quando vocês virem lá, em geral, as macrodoses, né, nas pesquisas eles falam uma primeira intervenção de 10 miligramas, uma segunda de 25. Isso corresponde aproximadamente 1 grama e 2,5 gramas de cogumelo seco. Mas, como eu falei para vocês, depende de como o cogumelo foi cultivado, depende da espécie do cogumelo, produtor, etc. Então, assim, para pacientes que estão começando nesse processo, né, e resolveram começar a tomar, sempre é melhor começar e orientar, conversar sobre uma dosagem mais baixa, né, para evitar todos esses problemas que eu falei, que a gente não quer que eles tenham, de distorção, tempo, espaço, fiquem disfuncionais, enfim, ou tenham até algum tipo de alucinação. Então, essa proporção é importante também quando vocês forem olhar os estudos, né. Aqui é mais, por curiosidade, é um gráfico de ação de macrodose, uma dose de dissolução, né? Então, mais uma vez, a gente tem aqui 25 miligramas de psilocibina, né? Então, isso equivale a mais ou menos 2,5 gramas de cogumelo. A gente começa, né, onset of action de 20 a 40 minutos, né? Em 40 minutos você tem já a substância atuando. Você vai ter um pico com os efeitos subjetivos, aí alucinógenos, claramente, de 60 a 90 minutos, né? Uma duração em torno de 2 horas, e uma sessão que vai durar por 4 a 6 horas, com a eliminação acontecendo gradativamente a partir daí, enfim, que em 5 a 8 horas, aí já não tem mais essa substância circulando, né? Então, já passaram os efeitos, a pessoa vai aterrissando, né, como se costuma dizer. Mas aqui a gente está falando de macrodose, né? Curiosidade para que vocês conheçam um pouco dos efeitos, como isso foi medido em pesquisa, né? Então, meio que um resumo, né, do que a gente conversou, o que é importante, né, o profissional do Instituto Alma Viva orientar e saber, e conhecer. Bom, a pessoa resolveu tomar e ela procura vocês e fala, olha, eu estou tomando cogumelo, estou tomando X ou Y, né, o que você pode me falar sobre isso? Quais são os efeitos benéficos esperados? A gente falou, né, dos principais efeitos. Efeitos adversos possíveis que ela pode ter, e que eventualmente vão passar ao longo do tempo, lembra que a gente falou, né, dos enjoos, cefaleia e tal. Contraindicações, daí é fundamental, né, vocês fazerem uma boa anamnese do paciente, saberem de fato com quem vocês estão tratando, né, quem vocês estão cuidando, para que a gente evite crises, né, de mania, por exemplo. Esses cuidados que a gente comentou com a dosagem e pausas, né, então a pessoa compra, como é que ela vai saber, né, ela precisa pesar, e para vocês precisa ser claro exatamente de quanto a gente está falando, mais ou menos em proporção ao peso da pessoa, isso é sempre uma estimativa, né. Se ela está fazendo uso de outras medicações e ou outras substâncias, e também, aqui é um ponto super importante, que acho que é pouco falado, né, ou pouco estressado, muitas vezes nas apresentações, que é qualquer tipo de uso, idealmente deveria estar sendo acompanhado, né, por um psicólogo e por um psiquiatra, né. Então, a ideia não é que a pessoa, eu vou tomar qualquer coisa que seja, a gente vê hoje muito, a gente está falando hoje mais de cogumelo, mas pensando em ayahuasca também, que as pessoas vão e tomam quinzenalmente, muitas vezes sem acompanhamento nenhum,
isso é muito questionável o tipo de efeito, na verdade, terapêutico que ela vai ter. Ela pode ter efeito, né, psicodélico, sem dúvida, né? Mas o efeito terapêutico aí fica muito aquém. Por quê? Quando você tem um profissional, você tem uma história clínica do paciente, a ideia de você usar uma substância psicodélica, isso é muito importante, né? Guardem isso, é para abrir sentido, né? Abrir sentidos em coisas que estão inconscientes, abrir sentido em coisas que estão não falado, né? Então, se você não faz um acompanhamento, isso se perde, né? E vira mais um estado de sonho, né? Um estado, de fato, de alucinação. E aí, para fins terapêuticos, tem pouca valia, né, digamos. E aqui a gente separou também algumas dicas, né, de microdosagem que são importantes. Se os pacientes falarem, bom, vou tomar, como é que eu tomo? O que eu preciso fazer? Posso tomar e trabalhar? Posso tomar e dirigir, né? Obviamente, o ideal é que os pacientes tomem em um dia tranquilo, né, em que ele está se sentindo bem, ele não está já enjoado. Você vai tomar enjoado, você vai passar mal, né? Ou você está de ressaca, ou você está, né, super estressado, acabei de fazer uma apresentação, ou não, estou com todas as crianças em casa, pulando, né, no teto, não é o setting que a gente chama, né? Então, tanto eu falei do acompanhamento, falar do setting também. É importante que a pessoa esteja no momento tranquilo, né? Acho que essa é a chave de um resultado interessante, né? Daí que, se vocês forem também acompanhar as pesquisas, um dos componentes mais importantes é o set e o setting, né? Como esse paciente está, com quem ele está acompanhado, o que ele está fazendo, qual é o estado mental que ele se encontra, né, no momento que ele for fazer o uso. Então, daí essas dicas de um ambiente calmo e seguro, de preferência na própria casa, né, não fora, sem maiores demandas, né. A gente sabe hoje que o ambiente, o entorno, né, o estado mental interno inicial afeta significativamente o efeito, né, mesmo a mesma pessoa em dias diferentes, em estados diferentes, né. E, claro, manter a confiança, seja no profissional, né, nesse vínculo em que há entre paciente e terapeuta, entre paciente e médico, é fundamental para que, de fato, a pessoa, né, alcance os resultados esperados, né. Em geral, também se prefere que o paciente tome as doses pela manhã, apesar de alguns protocolos internacionais aí sugerirem também a possibilidade de outros horários ou à noite. Não ingerir em conjunto com álcool, obviamente, a gente viu que outras substâncias potencializam, né, para mais ou para menos os efeitos, né, da psilocibina, do cogumelo. E o que eu gosto também, acho interessante, a gente pensar, ajudar o paciente a se monitorar, né, a criar mecanismos de feedback, de autofeedback, de ver como é que eu estou me sentindo, como é que eu não estou. Alguns pacientes meus, eu tenho um paciente muito bacana que nunca fez uso de cogumelo, mas ele sempre trazia, né, olha, ele faz um diário, hoje tem aplicativos na internet que as pessoas fazem esse diário. Isso ajuda, né, nesse caso, desse paciente, ajudava ele a lembrar das coisas que tinham acontecido, como ele tinha sentido, o que ele queria trazer, e conectar isso a estados. Então, eu trouxe para vocês essa ideia de, bom, a pessoa está buscando uma terapia, ou um remédio, alguma coisa que ajude ela para abrir sentidos e conectar a estados e dificuldades, e ou sintomas que ela apresente. Então, essa ideia de um diário é muito bem-vinda, né? E pode ser estimulada para que ele procure se conhecer melhor e entender o que está acontecendo. E, claro, começar, se for de fato o paciente quiser começar, ele manter o protocolo que ele escolher por pelo menos algumas semanas para, de fato, ter resultados e poder ter clareza, né, do que ocasionou os resultados. Daí o diário se conecta muito com essa ideia, como é que eu me senti, como é que foi no começo, tinha enjoo, não tinha, depois melhorou, depois estou assim, estou assado. Nosso papel é muito mais acompanhar esse paciente e ajudar ele nesse caminho, né, de melhora e de cura. Eu acho que é isso. Deixa eu sair daqui. Deixa eu voltar. E acho que a gente pode, Muito bom, enfim, para conversas e para a gente bater um papo, se eu puder ajudar aí, estou à disposição. Se o César quiser falar também, faltou alguma coisa aí? Só agradecer, a apresentação muito boa. Eu acho que deu para resumir bastante, né, as escolhas que a gente fez no caso de algum paciente iniciar não, um protocolo de microdosagem, né? Existem algumas coisas que a gente faz, outras que a gente não faz, algumas características que foram escolhas por conta do conforto também que o pessoal da clínica pode ter, ou desconforto que pode ter, e assim por diante. Passar para vocês, tem um instituto na Holanda,
que está trabalhando basicamente com microdosagem, né? E eles têm algumas pesquisas, se eu não me engano, eles citaram dados super interessantes, né? Vou falar amplamente, depois eu ponho aqui no chat o endereço deles para vocês, tá? Para vocês terem acesso. Eles falaram, por exemplo, pessoas que tinham casos muito interessantes, né? De pessoas que tinham diabetes, por exemplo, e fizeram microdosagem e reduziram muito a quantidade de insulina, o que parece algo muito contraditório, porque a gente entende, né, os médicos entendem diabetes como algo muito fisiológico, né, não tem muito que você mexer e que vai melhorar, mas dá resultado também. Outra coisa que eles trouxeram bastante é em relação ao DDA, déficit de atenção, em que os pacientes relataram uma melhora significativa, né? Para depressão, por exemplo, se for olhar essas pesquisas desse instituto, que é o que eu conheço mais, que eu tive mais acesso, né, com pesquisa de microdosagem, como eu falei, tem pouca coisa, e é muito difícil você separar, por quê? Qual que é a dificuldade de você avaliar o resultado de microdosagem? O efeito placebo, né? A pessoa sabe que está tomando alguma coisa, não, estou me sentindo melhor, estou mais ativo, eu estou com mais energia e tá bom, mas como eu sei que se eu desse uma pílula de farinha para ela, de açúcar, né, qualquer, isso não faria diferença também. Então, precisa desses estudos, né, duplos cegos, com controle e tudo mais, para a gente poder, de fato, trazer mais segurança, né? Então, acho que é um capítulo importante. Mas já foram feitos alguns estudos e que demonstram uma capacidade melhor, como eu falei, de criatividade, de cognição, né, uma abertura maior e melhoras nos sintomas de depressão e ansiedade. Eu vou pegar aqui, ó, deixa eu ver se eu acho que eu já deixo com vocês o site. Mas é importante frisar, né, e por isso é importante a sua pergunta, é que não existe estudo de qualidade mostrando o benefício da microdosagem em adulto nem em criança. Esses estudos ainda estão por vir. A gente não tem estudo de qualidade, duplo cego randomizado, com uso de placebo, mostrando consistência no tratamento de nenhuma condição clínica. Então, o que é feito hoje é muito baseado em estudos ainda iniciais, né, que estão começando, com doses muito baixas, então doses muito seguras também. Então, ao falar da segurança, existia uma coisa que acaba estimulando também esse tipo de uso. E as evidências mais relevantes são essas que o Ilan falou, né? Mas a relevância ainda dessas evidências são pequenas. Microdosagem significa que o paciente não vai ter sintomas psicodélicos, né? Não vai ter nenhum efeito psicodélico, mas ele vai sentir alguma coisa assim, alguma coisa ele tem que notar, né? Uma alteração no sono, uma alteração na interação social, uma melhora da ansiedade, ele vai sentir algum efeito também físico que pode acontecer. Então, a gente vai monitorando por esses efeitos ou esses sintomas mais frágeis, né? Não tão evidentes, mas que estão presentes. E como o Ilan colocou na apresentação, às vezes a gente tem que reduzir a dose, mas às vezes a gente tem que orientar que o paciente, olha, é melhor você aumentar um pouquinho. E o aumento, ele pode acontecer muito rapidamente, mas depois do primeiro aumento, a gente tem que manter isso, porque pode levar um tempo para esse paciente sentir realmente algum benefício, alguma coisa que ele esteja procurando e que melhore. Isso pode levar 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas. Então, tem que ter muita paciência. O Ilan, você gostaria de complementar? Queria, César. O que a gente observa, assim, na clínica também, mas vale, acho que é o mesmo princípio para antidepressivos, né? Os SSRIs que a gente estava falando, os pacientes trazem, né? Falam, olha, eu estou tomando e eu não tô sentindo nada, não melhorou, entendeu? Não mudou, continuo sem ânimo, continuo irritado, por exemplo, né? Eu acho que o critério, ele é subjetivo, sim, daí a necessidade, né, das pesquisas, de ter clareza exatamente sobre isso, que você trouxe, Lúcio, mas é um critério que o paciente vai trazer, né? Então, ele vai trazer dizendo, olha, não, senti melhora, agora eu tô bem mais animado, estou conseguindo fazer as coisas, sair, fui treinar, fui trabalhar, estou me sentindo melhor, ou não, né? E aí a gente precisa ter a sensibilidade junto com ele de falar, bom, o que a gente pode fazer? Tem algum ajuste que possa ser feito, né? E sugerir, ou conversar com ele, o que ele acha que funcionaria melhor, né? Na verdade.
Ainda é algo que está muito relacionado a esse contato. Por isso que eu falei que, especialmente, acho que não tem sentido, né, você ter um paciente que está fazendo microdosagem sem acompanhamento, né? Acaba não funcionando, no meu entender, né? Isso é ineficaz mesmo. Assim, muitas vezes os efeitos são, eles são, como que eu poderia falar? Eles são efeitos mais difíceis de perceber, né, do que uma coisa preto no branco. Mas muitas vezes os efeitos são muito, muito, muito evidentes, muito evidentes. Então, e aí isso gera, inclusive, no terapeuta, pelo menos os que eu conheço, eu não trato ninguém, né? Eu só acompanho e coordeno. O pessoal fica empolgadíssimo, porque muitas vezes, numa primeira semana, ou nas primeiras dosagens, existe uma mudança muito significativa na parte social, na ansiedade, e aí as coisas ficam mais simples, né? Você pode até reduzir um pouquinho a dose, mas sempre feito com muita calma, com muita tranquilidade. Na verdade, falando um pouco da legislação, né? Então, a psilocibina, a substância, ela é proscrita. O médico, ele não pode prescrever psilocibina. Ele não pode fazer uma receita de psilocibina ou de cogumelo, porque a substância é proscrita. A não ser que ele justifique isso, peça uma autorização especial para a Anvisa, e aí sim. Em relação às cápsulas, e falando da legislação também, na verdade elas não foram proibidas, né, pela Anvisa, elas já são proibidas. Aconteceu um evento grande de denuncismo, né, de uma das empresas para outros, isso gerou um pânico geral nas pessoas, teve algumas pessoas que foram presas, né, produtores que foram presos, teve algumas pessoas que foram intimadas, então isso gerou um pavor grande aí no meio de quem produz os cogumelos por esse motivo, né? O cogumelo em si, ele é fabricado, produzido hoje, embalado, na verdade está numa zona cinzenta, ele está correndo algum risco, porque a gente já consultou a Anvisa várias vezes, quem determina o que é uma droga ou não é a lei de drogas, ok, mas quem coloca na lista o que é droga é a Anvisa. E a Anvisa diz que se a substância está dentro do fungo, o fungo não pode ser manipulado, comercializado de nenhuma forma. Então ele pode crescer, ele está lá, ele não é uma planta, né, proscrita, mas você não pode coletar, não pode produzir, não pode embalar, pode fracionar, não pode comercializar e assim por diante. Como você está falando de uma substância que é alucinógena, qual que é a questão de psicoses ou de históricos de mania, por exemplo, que você vai ter, ou pode ter, ou a pessoa, eu não sei quanto a pessoa vai tomar na casa dela, etc. Então, ela pode ter, de fato, uma potencialização de uma alucinação. Se eu estou num pano de fundo, né, que é alguém que já teve, ou pode ter, né, ainda não manifestou um surto, mas pode vir a ter, isso é um caráter muito de atenção, a gente evita. Qual que é o problema? A gente sabe que, clinicamente, né, historicamente, na psiquiatria, que pessoas que tiveram ou têm pais que tiveram diagnóstico, né, psicótico, ou tiveram diagnósticos de bipolaridade, de mania, tem maior chance de desenvolver. Então, assim, acho que se recomenda evitar, né, pelo mesmo princípio, né, idealmente. Agora, não é tá escrito em pedra, né, mas clinicamente, assim, historicamente, acho que os psiquiatras que estiverem presentes podem falar melhor até, mas em geral a gente sabe que isso tem um conteúdo genético sim, né, até em termos de idade, né, em geral, que acontece, né, de esquizofrenias mais na juventude, que aparecem, né, até os 28 anos, normalmente, então, assim, tem esses cuidados também. Claro que se você pegar alguém de, tô na casa dos 40, 50, dificilmente essa pessoa, né, a essa altura da vida vai desenvolver, mas, né, recomenda-se cautela. Então, nesse sentido, eu acho que sim, teria uma cautela maior aí, buscando evitar que a pessoa entre em qualquer tipo de surto, né, porque são substâncias alucinógenas, tem que lembrar disso. E isso também, só complementando, foi uma escolha da clínica também, né, do Instituto. Porque quando a gente fala de, né, risco de virada, esquizofrenia, psicose, intoxicação, bad trip, a gente está falando de macrodosagem. E aqui a gente está discutindo um protocolo de microdosagem. Então, teoricamente, a microdosagem não se correlacionaria com nada disso. Então, mas
né, com uma coisa inicial, a gente está começando, a gente preferiu deixar esses grupos, recomendar que não faça uso. Mesma coisa para criança, né? A gente não recomenda para criança, apesar das crianças também fazerem uso né, tradicional dos cogumelos, esse relato disso, e feito de maneira muito segura também. 200 miligramas não é de psilocibina, é 200 miligramas do cogumelo seco. É que tem essa confusão, né, que a gente... Por isso que a gente falou, né, César, lá no slide, exatamente, é importante saber, né, 200 miligramas de psilocibina é uma quantidade absurda, né, de cogumelo a gente pensar. Então, assim, tem que saber exatamente essa proporção, né, do cogumelo mesmo. Acho que tem a ver com o que a gente falou desses protocolos. Se vocês entrarem também em pesquisa, vocês vão ver que tem vários protocolos internacionais, né, e essa ideia, ela vem já de longa data, que 200 miligramas mais ou menos para 70 quilos, você não tem nenhum efeito psicodélico. É exatamente o que você falou. Os estudos dizem que pode variar de 0,5% a 2%, né? Mas ainda assim, e claro que depende de onde essa pessoa comprou, qual foi o fornecedor, tudo mais, né? Então, isso vai variar mesmo, por isso que é importante ela acompanhar e registrar até os efeitos que ela teve nessa primeira tomada, né? Dar o espaçamento e depois fazer o ajuste, né? Eventualmente. Porque, não, também não estou sentindo nenhuma melhora. Aguardar, né? Precisa esperar algumas semanas até para essa substância fazer efeito. Então, isso é uma forma de segura, né? Que se chama, né? Uma forma bem iniciante e segura quando os pacientes começam a fazer uso, de você não ter esses efeitos psicodélicos que a gente não quer, né, na microdosagem. Por isso que é importante, pessoal, quanto antes possível, né, a gente tem um laboratório que possa fazer dosagem de psilocibina em cogumelo seco no Brasil. Então, o Stoma Viva, ele tem uma parceria contratual com o Certibio, o laboratório da Universidade Federal de Campina Grande. O laboratório já está com os aparelhos todos calibrados para isso, porque a nossa pesquisa com psilocibina depende da gente saber o quanto tem de psilocibina dentro do cogumelo, e ele deve passar pelo processo de reblagem agora nos próximos 60 dias. E reblar significa o quê? Significa que o laboratório, além de ser um laboratório público, é um laboratório que vai ser autorizado pela Anvisa para fazer esse tipo de análise com fins de registro de medicamentos, ou seja, com precisão e seguindo as boas práticas preconizadas pela agência. Pessoal, mais questões? Alguém? Tem perguntas no chat aqui, César, você colocou gratidão, César, presidente. Qual a dose o Instituto está usando nas experiências de macrodose, 25 miligramas de psilocibina ou 2,5 gramas de cogumelo seco? Uhum. Só lembrando, pessoal, que para fazer um uso de psilocibina em clínica, em consultório, tem que ser um protocolo de pesquisa e você precisa ter uma autorização especial para a instituição de ensino fornecido pela Anvisa para fazer aquele plano de aula ou aquele projeto de pesquisa, tá? Então, se você não tem isso, você está fazendo... você está sujeito ao legislador. Então, cuidado. Como toda substância, Thales, né, você vai ter um resultado residual, né, uma acumulação. Então, mesmo quando você fala, se a gente for olhar o que dizem, né, a literatura internacional, se você faz um uso constante disso, isso gera uma acomodação e uma resistência, então você vai parar de ter os efeitos, daí que você faz as pausas, né, então os intervalos são recomendados exatamente para que a substância continue sendo ativa no organismo. Se você toma isso constantemente, você satura e para de fazer efeito. Então, daí a necessidade tanto dos espaçamentos, né, diários, como dos espaçamentos também depois mensais, né, ou semanais, é por aí. É isso mesmo, então, para evitar a tolerância, entendeu? Que você não desenvolva tolerância. Mas isso é uma coisa muito empírica, porque os protocolos são todos antigos, né? Eles não foram testados, a gente não sabe exatamente quando vai surgir, ou se realmente essa tolerância surge. Mas a gente está procurando seguir aquilo que foi feito no passado, que aparentemente funcionou de maneira adequada. A dose, em geral, quando você faz em caráter de pesquisa, essas pesquisas que eu citei, por exemplo, na apresentação, você faz uma macrodose, depois isso fica meses, na verdade, né, sem você repetir a experiência, na verdade. Não sei se era essa a tua dúvida, né? Então tem um longo intervalo no espaçamento para também exatamente você observar os efeitos e 2, 3 meses, você não gerar nenhum tipo de tolerância também. Não é para você sentir, se você sentir, tem que diminuir depois de 2 dias, quando for tomar a próxima, entendeu?
Mesmo no dia que você toma, Thales, a ideia é você não sentir efeitos psicodélicos mesmo no dia que você tomou. Essa é a ideia, né? Depois é uma ideia de espaçamento de uma, aspas, né? Esse reset do organismo aí, para você zerar, né? A substância no corpo. Ok, respondi. Obrigado. Alguém perguntou sobre os riscos cardíacos durante o uso da psilocibina com outros medicamentos que se ligam aos receptores 5-HT2B. A gente está falando de microdosagem, não está falando de macrodosagem. Então, a preocupação maior com o inibidor de recaptação de serotonina é que a microdosagem não funcione, né? Que não tem efeito. Então, como existe uma interação causando uma diminuição do efeito, pode ser que não funcione. Existe alguma possibilidade do uso muito prolongado de psilocibina, mesmo a microdosagem, causar algum tipo de alteração cardíaca também, está em estudo. Então, isso é uma coisa que pode ser e deve ser levada em consideração e explicada para os pacientes também, viu? Tem a mesma pergunta, César, relativa a, existe algum cuidado pela Leonor? Existe algum cuidado que deva ser tomado com o fato da substância ser processada no fígado? É só se o paciente tiver alguma insuficiência hepática muito grave, né, que impossibilite a tomada, senão, em princípio, ou mesmo para qualquer outro tipo de substância ou de medicação. O Érico perguntou, para iniciar terapia assistida deve ser indicada por um médico psiquiatra? Não necessariamente, né? A gente não faz terapia assistida nas clínicas, nos consultórios. Na verdade, a gente orienta os pacientes nas sessões de preparação, ele pode fazer o uso tradicional, ou se for ketamina, ele vai fazer em um hospital, se for ibogaína também em um hospital, e depois ele pode ser acompanhado até nesse local, depois ele retorna para fazer as sessões de integração. Isso pode ser feito tanto para médico, com médico, psiquiatra ou com psicólogo, tirando essa parte da indicação da prescrição, se houver de alguma substância. A gente tome sempre no mesmo horário, né, ou em jejum, ou com algum alimento, para manter o fluxo ou a familiaridade dele com a interação com a substância. Mas a psilocibina é isso mesmo, ela está dentro do fungo, do cogumelo, ela tem que ser degradada no estômago, depois metabolizada no fígado para ser transformada em psilocina. E a psilocina que é psicoativa. Então pode ter alteração, com o estômago muito cheio, pode variar, mas se você tomar sempre no mesmo horário, mantendo sempre a mesma rotina, tudo bem se tiver com o estômago cheio, a gente não está procurando uma ação no curto prazo para tratar uma dor aguda, para tratar um quadro que precisa de uma resposta imediata. Esse é um tratamento, né, que se acredita que pode ter um benefício mais no médio e longo prazo. A recomendação de uso de microdosagens pela manhã tem relação com o efeito de insônia ser evitado? Quais efeitos observados no uso crônico de microdosagem sobre o sono? É mais para isso mesmo, para não ter insônia, mas alguns pacientes preferem tomar à noite, a gente já viu isso relatado também. Ele deita na cama, com sono para dormir, e aí toma o cogumelo e dorme, e fica bem, eles preferem. Então, é uma recomendação inicial que a gente colocou no protocolo, né, mas que a gente pode adaptar também. O uso crônico de microdosagem ainda está em estudo, viu? A gente não me arriscaria a falar muito sobre o uso crônico, não. Tomaria cuidado em relação à parte cardiovascular, que já é uma coisa que tem um pouco mais de consistência, mas do resto, eu não me aventuraria muito a falar, não. A gente não está pensando em sobrecarga hepática, nada disso, até porque é uma microdosagem, né? O que Ilan explicou na apresentação dele, é para evitar que aconteça tolerância no sistema nervoso central. É pela tolerância, viu? Evitar que a pessoa não tenha mais os efeitos benéficos, né, da substância. Ela está tolerante àquilo, ou teria que aumentar as doses, tal, como é feito normalmente, né, clinicamente por médicos, em qualquer caso, né, de medicação. Então, para evitar essa tolerância, na verdade, esse aumento de dose circulante no sistema. Então, o que você falou é bem importante, né? Assim, nas macrodoses, o que eles têm procurado perceber é que existe uma neuromodulação, né? E isso está sendo muito estudado, questionado, pesquisado. Não se sabe ainda, né, sobre microdosagem, se isso também acontece.
mas isso foi observado nos casos de macrodoses, né? Então tem essa discussão está bastante em curso, está bastante presente agora para ver o que será que acontece, né, com as pessoas se elas tomarem microdose e por quanto tempo, etc. Então são todos os aspectos a serem pesquisados ainda, né? Faz sentido pensar que é a mesma substância, ela deveria também promover uma neuromodulação, uma melhora na cognição também ao longo do tempo, mas isso é especulação, não tem nada comprovado ainda, né? A Mari, ela perguntou aqui se seria uma... Podemos considerar até que quantidade de psilocibina cogumelo seco como microdosagem, até 1 grama de peso seco de cogumelo ainda se considera microdosagem? Não, né, Mari? Acho que a partir de 1 grama, isso já é considerado uma dose, né, uma macrodose mesmo, né? As microdosagens são, acho que o César colocou aqui, exato, 200 miligramas, ou 300 miligramas, 400 miligramas, né? Acho que até 1 grama, tá? Então, 1 grama já é considerado uma macrodose. Se você for ver os estudos, lá em geral eles davam 10 miligramas para dose de dissolução, né, macrodose, 10 miligramas de psilocibina, 1 grama de cogumelo. Então, 1 grama não é, já é uma macrodose. A náusea, na verdade, com os cogumelos, mais esperada é com macrodosagem também. Dificilmente com micro. Pode acontecer, mas em geral desaparece depois que ele toma a segunda, terceira vez. Isso vai embora. E não tem uma recomendação específica, né? Depende muito da pessoa, mas vale aquelas recomendações da vovó, né? Forrar o estômago, não tomar com álcool junto, não fazer uma refeição pesada naquele dia, não estar também agitado demais, não ter entendido por que está tomando, porque às vezes a própria emoção de ter aquilo, a pessoa fica ou sugestionada ou fica nauseada por outros motivos também, né? Eu ia falar isso, André, complementando o que o César falou, e se você olhar alguns fóruns, né, que as pessoas comentam sobre microdosagem também, sempre é bom, tomar um leite, alguma coisa que dá uma forrada, uma segurada. Isso reduz a possibilidade de você ter qualquer desconforto, né, também. Uma outra coisa que se usa, os pacientes que eles relatam também cogumelo seco, às vezes pelo sabor, enfim, alguma coisa assim, você põe um pouquinho de mel, isso ajuda também a dar um conforto, né, e você não tem maiores problemas desse tipo de coisa, náusea ou mal-estar também. E aí o Renan trouxe uma outra informação que confere com os estudos de Ayurveda, né, e confere com os estudos de câncer também, que o chá de... o chá de gengibre ajuda, né, a tirar enjoo também. Então, aí é um antídoto mais, né, mas se a pessoa tiver, enfim, algum desconforto, os chás sempre são uma boa opção e o gengibre é a escolha, né, no caso de enjoos, também desconfortos. Tem mais uma pergunta aqui que eu não sei se já foi explicado, mas... Como você chama mesmo? Eu esqueci. Yuri. Em relação à microdosagem, há alguma diferença da pessoa ingerir a microdosagem do cogumelo seco encapsulado ou do cogumelo seco comido mesmo, assim, o cogumelo? Existe alguma diferença disso? Consigo explicar isso baseado no que a gente já fez de estudo na Universidade Federal de Campina Grande para o nosso API, para o nosso IFA de cogumelo. A gente escuta muito falar que você quebrar o cogumelo, triturar, ele faz ele perder a potência, não é? Mas o que a gente viu lá é que triturando o cogumelo, transformando ele num pozinho, colocando em cápsula, o pozinho dessa cápsula tem o mesmo poder, a mesma potência do que o cogumelo seco, que a gente tirou um pedacinho para testar. Então a gente não sabe direito ainda, viu? Mas em princípio, por esse estudo que a gente fez em Campina Grande, ele não perdeu a potência, não. Ele continuou com o mesmo pico de psilocibina e psilocina. Foi uma coisa que eu observei na hora, mas vocês trituraram tudo e como é que ficou o pico de psilocibina e psilocina? Ficou igual o do cogumelo pegando da haste ou pegando do chapéu. E olha que interessante. Nesse estudo que a gente avaliou uns 50 gramas de cogumelos que foram coletados na natureza, o caulezinho é mais potente do que o chapéu. Tem mais psilocibina no caule do que no... É pouco, entendeu? Mas o chapéu deve ser mais potente, mas é no caule que tinha um pouquinho mais. Eu acho que a Juliana perguntou sobre a vitamina C, sobre a ação da psilocibina no organismo, a injeção de açúcar reduz o efeito. Olha, Juliana, tem alguns protocolos internacionais que recomendam você tomar com intercalados, né, com juba de leão e vitamina B3, né, a niacina. Então, sobre vitamina
C, eu não li nada a respeito que pudesse alterar, mas eles achavam aí que a niacina ajuda a distribuir, né, os efeitos melhor pelo organismo. Então, é o que se tem registrado já, né, o protocolo de Stamets. É isso mesmo, é o protocolo de Stamets. É todo cheio de coisas, né? Eles põem a juba de leão junto, né, que não é um psicodélico, mas que ele é um nutritivo e tal, e também colocam a niacina, né, em alguns períodos aí para distribuir, acho que nos 4 primeiros dias. E aí depois ele faz um intervalo de 3, então é 4 sim, 3 não. Então, se vocês pesquisarem, vocês vão achar claramente outras ideias, outras formas, né, de fazer as microdosagens também. Queria agradecer a participação de todo mundo, fazer um agradecimento especial para o Ilan, que fez a exposição toda. Foi muito legal, muito boa. E na próxima semana a gente vai divulgar, a gente vai fazer uma exposição sobre testes genéticos e psicodélicos, né, para a gente tentar mapear essa questão de esquizofrenia, psicose com teste genético. Na próxima exposição vai ser uma aula de cultivo de cogumelo, como que o cultivo afeta a qualidade final do cogumelo, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado pelo Ilan, e vamos em frente. Obrigado, César, obrigado pelo convite e obrigado a todos aí pela presença. Boa noite e até a próxima. Boa noite, pessoal.